Olá, meu nome é Aldeane, sou acadêmica pela Universidade Paulista, a Unip, no campus de Goiânia. Eu, juntamente com as minhas colegas, vamos falar sobre um programa de prevenção e cuidados em atendimento domiciliar durante a pandemia do Covid-19. Fomos orientadas pelas professoras mestra Cristina de Souza Dias e a professora doutora Natasha Yumi Matsunaga Espicati. Você sabe o que é o Covid-19? Vou falar um pouco sobre esse vírus. É uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Covid-19 ela foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e que se espalhou para 6 continentes e diversos países. E desde então, ela vem sendo transmitida de pessoa a pessoa, que é a transmissão comunitária, e como consequência, vem aumentando o número de infectados nas famílias, nos profissionais de saúde, entre a população em geral. E quais os sintomas mais comuns da Covid-19? Os sintomas mais comuns são coriza, tosse, dor de garganta e, em casos mais graves, febre alta, pneumonia, insuficiência respiratória aguda ou simplesmente falta de ar. Os sintomas podem aparecer entre 1 e 12 dias após a exposição ao vírus. E quais os meios de prevenção? São aqueles básicos que a gente já conhece. Lavar as mãos com água e sabão, evitar tocar nos olhos, boca e nariz, evitar contato com pessoas doentes, limpar objetos tocados com frequência, ficar em casa quando estiver doente, cobrir boca, nariz ao tossir ou espirrar e utilizar sempre a máscara quando for sair de casa, porque o benefício ele é sempre coletivo. Vou falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta voltada para a saúde pública, o papel das unidades básicas de saúde. Elas são a porta de entrada do SUS durante surtos e epidemias. Elas também implementam medidas para reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas enquanto durar a pandemia do Covid-19. Também realizam encaminhamentos rápidos, corretos, dos casos graves e sempre conservando a coordenação do cuidado aos infectados. E uma dica: todas as equipes de saúde que fazem visitas domiciliares, elas precisam ficar atentas às medidas de proteção. Vale ressaltar também que todos os pacientes que buscarem as UBSs, eles deverão ser submetidos a um acolhimento com classificação de risco. Isso inclui reconhecer precocemente um caso suspeito e, se necessário, realiza o encaminhamento imediato do mesmo para uma área isolada de outros pacientes e que contenha suprimentos de proteção respiratória, que é o uso das máscaras, e a higiene das mãos, que é a lavagem com água e sabão até o antebraço, ou o uso do álcool em gel 70%. E quais as orientações e cuidados aos profissionais da saúde, em especial os fisioterapeutas, durante esses atendimentos na pandemia? Antes da necessidade de visita domiciliar, os pacientes e suas famílias, eles deverão ser triados em relação à possível contaminação pela Covid-19. Sempre orientar que antes da visita, que o paciente e seus cuidadores, eles deverão estar utilizando máscaras durante o atendimento. O fisioterapeuta, ele deve higienizar as mãos assim que chegar e assim que sair do domicílio. E quando esse fisioterapeuta ele estiver no domicílio do paciente, ele deve utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. E sempre que sair da residência, ele vai retirar esses equipamentos e respeitar as normas de utilização e descarte desse material.
Também deve fazer sempre a higienização dos seus equipamentos com álcool em gel 70% e, se possível, ele pode disponibilizar também aos pacientes esse álcool em gel, utilizar utensílios domésticos individuais, mantenha sempre o local com portas e janelas abertas sempre que possível. Se o paciente apresentar sintomas suspeitos, deve imediatamente suspender o atendimento e fazer o encaminhamento para a rede de atendimento qualificada no combate ao coronavírus. Evitar também contato físico, evitar aglomerações durante o atendimento, orientar sempre seus pacientes a evitarem o toque nas maçanetas, canetas, telefones, revistas ou qualquer outro objeto que possa transmitir o vírus. E lembre-se de utilizar o bom senso. Cuide da saúde da sua família, não se exponha a um risco desnecessário e avalie constantemente o atendimento de seus pacientes, principalmente aqueles que estão no grupo de risco. E quais as orientações e cuidados aos cuidadores e familiares desses pacientes durante a pandemia? Antes de ter contato com o paciente, é sempre bom a gente fazer a nossa higiene. Utilizar máscaras cirúrgicas e luvas de procedimento sempre que for realizar um procedimento no paciente. Se sentir vontade de tossir ou espirrar, sempre cubra a boca e em seguida faça a higienização. Caso você não tenha máscara descartável, faça o uso das máscaras artesanais, que elas são feitas de tecido, para sair da residência. Sempre separe uma roupa para usar na rua. O que isso quer dizer? É uma roupa para você ir e voltar do seu local de trabalho e outra para você usar no seu local de trabalho. E tenha sempre consigo álcool em gel 70% para fazer a higienização das mãos, sempre que necessário. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite os transportes cheios. Se possível, espere o próximo para você ir sentado e evitar aglomeração. E o gerenciamento correto dos resíduos? Como é que a gente faz? Vou falar algumas dicas para você. É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal devidamente identificadas. Você vai levantar todos os tipos de resíduos gerados na sua residência, porque isso vai facilitar na hora de separar o trajeto dos produtos orgânicos dos inorgânicos. Você vai higienizar as embalagens. O que isso quer dizer? Todos os produtos que você trazer para sua residência, eles devem ser higienizados, lavados com água e sabão. Você vai escolher sempre sacolas biodegradáveis. Por quê? Porque esse tipo de sacola, ele tem fácil absorção no meio ambiente e eles duram bem menos que as sacolas de plásticos convencionais. Saco de lixo específicos do item acima e o saco específico que contenha as fezes e urina. E por fim, ressaltamos o uso das máscaras artesanais para a população. As máscaras artesanais, elas podem ser usadas para diminuir a transmissão comunitária do Covid-19, também reduz a eliminação do vírus no ambiente. Elas podem ser feitas em tecidos de algodão, tricoline, TNT ou em outros tecidos, desde que elas sejam desenhadas e higienizadas corretamente. Elas não devem ser usadas por mais de 2 horas e devem ser lavadas pelo período de 30 minutos e em seguida colocar para secar ao sol. E assim que secar, você tem que passar ela com ferro quente. E lembre-se, o uso das máscaras, elas é individual, então não pode ser compartilhada. Então não compartilhe a sua. Chegamos ao fim das nossas orientações e cuidados, tanto para os profissionais quanto para os cuidadores familiares durante essa pandemia, né? E a gente queria deixar um dos nossos agradecimentos a todos e, se possível, fique em casa. Caso não possa,
Utilize a máscara para sair de casa. Muito obrigada!